Bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Wagner Ginotti Pires, eu sou o apresentador deste programa e o debatedor, eventualmente um entrevistador, um participante. Este programa, este podcast se destina à ciência, à divulgação de pensadores, de intelectuais, de cientistas das diversas áreas do conhecimento. E sempre buscamos trazer pessoas ilustres desses segmentos, doutores, doutoras. Então, nosso objetivo primordial é divulgar não somente o pensamento científico, mas aquilo que tem de melhor dentro dessa linha. E hoje nós estamos trazendo a professora doutora Priscila Rodrigues Santana. A professora tem um longo currículo, eu sempre leio aqui, lembrando sempre que a biografia de todo pesquisador, de todo estudioso, chama-se Currículo Lattes, plataforma Lattes. Lá não é simplesmente um currículo vitae, como muita gente pensa. Lá é a biografia daqueles que são os estudiosos, daqueles que se diferenciam num pensar técnico-científico, aqueles que produzem o saber verdadeiramente. A nossa doutora Priscila, ela tem o seu curso superior pela Faculdade de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem o seu curso de mestrado com ênfase em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco e é doutor em psicologia também com ênfase em avaliação psicológica, que nós trataremos hoje fundamentalmente pela Universidade de São Francisco. Não suficiente, é docente e é coordenadora da Unimep. Não, da Fundação. Da Fundação... Santo André. Da Fundação Santo André, FSA, e coordenadora adjunta do período matutino, e aí onde ministra várias matérias, e também da Universidade São Judas Mateus, onde ela é professora horista, também do curso de Psicologia. Professora, seja muito bem-vinda, e já gostaríamos que a senhora falasse um pouco da senhora, da sua carreira acadêmica, até chegar ao seu doutoramento. Por gentileza, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é uma honra poder estar aqui contribuindo. Fazer mestrado e doutorado nunca é fácil, né? Aliás, fazer faculdade no Brasil nunca é fácil, né? Então, eu comecei no Mackenzie e eu tive excelentes professores lá no Mackenzie. E professores que me estimularam a pesquisa. Foi assim que eu fui para o mestrado e para o doutorado. Eu tive 3 professores que são referências de profissionais da área da pesquisa que eu tento ser. Professor José Maurício Bueno, professor Marcos Vinícius Santana e a professora Sandra Almeida, né? São 3 professores, assim, foram 3 professores que fizeram toda a diferença na minha formação como psicóloga e como pesquisadora, né? A professora Sandra foi minha supervisora de estágio, a gente fez uma série de práticas, né? Professor José Maurício e professor Marcos Vinícius, os 2 foram professores de pesquisa e de avaliação psicológica. Então, o professor Marcos Vinícius me ensinou muito da parte educacional mesmo, então como dar aula, didática, que ele ficou bastante tempo com a gente em licenciatura, na época que a gente ainda tinha muitos cursos de licenciatura em psicologia, né? E o professor José Maurício me ensinou tudo que eu sei de fazer pesquisa, de avaliação psicológica, e no meio desse caminho todo ele falou, você não quer fazer um mestrado? Tem um lugar legal aqui em São Paulo que dá para fazer mestrado em avaliação psicológica. E eu falei, vamos nessa, né? É um desafio que eu nunca tinha pensado em fazer. E vambora. Me formei
e fui direto para o mestrado na Universidade de São Francisco, em Itatiba. E ali fiquei durante muito tempo, porque aí já fui emendando, né? Já fiz o mestrado, aí depois do mestrado já fiz o doutorado, dali a gente começa toda essa carreira aí, pensando em pesquisa, em melhorar a profissão, em achar evidências, mas não só evidências, contribuições para a gente entender melhor o comportamento humano e a nossa sociedade. A gente está percebendo que está passando por uma série de mudanças e o quanto que isso tem causado uma certa estranheza, né? Um certo desconforto na gente em relação a alguns comportamentos, algumas formas de reagir àquilo que a gente já estava acostumado e tinha uma situação talvez mais simples, uma forma talvez mais simples de resolver e que hoje parece que tudo toma uma proporção muito grande, né? A senhora é doutora com ênfase em avaliação psicológica. Do que trata especificamente esse objeto, avaliação psicológica? A avaliação psicológica, ela é uma área da psicologia que vai trabalhar especificamente com o processo de funcionamento psíquico. Então, a gente vai entender, por meio de uma série de técnicas, testes, entrevistas, dinâmicas, né? Uma série de técnicas que a psicologia tem que vai entender como é que está o funcionamento psíquico daquela pessoa e a partir daí a gente vai tomar algumas decisões. Sejam decisões para tratamento, então, eu tenho que fazer um acompanhamento psicológico para melhorar isso ou para melhorar aquilo. Sejam decisões, por exemplo, para ver o quanto que a pessoa está apta a dirigir, apta a voar, apta a carregar uma arma. Então a gente pode, né, a gente acaba trabalhando com esse funcionamento no sentido de entender o quanto que a pessoa dá conta de realizar determinada tarefa e muitas vezes, inclusive, tentando prever comportamentos. Como ela vai reagir em determinada situação, né? Então, por exemplo, no porte de armas, a gente faz uma avaliação tentando prever. Ver o quanto que aquela pessoa pode ficar instável em situações de alta, pressão, e aí, a partir daí, como é que ela responde a essa alta pressão, né. Vai ser uma pessoa que, por exemplo, como a gente tem visto ultimamente, do nada saca uma arma e atira em todo mundo, ou é uma pessoa que vai entender que a arma é o último recurso dentro de tantos outros que a gente tem para conter, para tentar, evitar alguma situação mais danosa, né. Então a gente tem esse objetivo, de avaliar a estrutura psíquica de cada sujeito que passa por uma avaliação psicológica. Qual é a linha mestra, por exemplo, nesse exemplo dado, que se utiliza para se chegar a um diagnóstico se essa pessoa é ou não capaz, em termos psíquico-funcionais, de portar uma arma? Vamos pensar assim. Quais são os elementos que seriam utilizados para se chegar a essa conclusão? A gente vai ver algumas características, né, então a gente vai ver, por exemplo, capacidade cognitiva, a gente vai ver capacidade atencional, aí vai entrar em uma série de outras funções executivas, controle inibitório, né, que são, funções que vão dar auxílio para o nosso raciocínio. Então a gente tem a nossa cognição, a capacidade que a gente tem de raciocinar, de ter pensamentos lógicos, e para esse raciocínio funcionar de forma adequada, a gente tem aqueles que dão apoio para ele, que a gente vai chamar de funções executivas. Essas funções são funções de categorização, são funções de memória de trabalho, atenção, controle inibitório. Então, por exemplo, a gente está aqui gravando e acontece alguma coisa aqui do lado. A gente, por estar gravando, por estar numa situação já de troca, eu não vou desviar a minha atenção, eu vou inibir este processo, porque eu sei que eu não preciso olhar, né. Essa é a função, por exemplo, de um controle inibitório. Categorização é entender, isso é bom, isso é mal, esse conjunto aqui faz parte de louças, né, o que a gente vai categorizando mesmo as coisas. Claro que eu estou dando exemplos Sim, sim, simples, sim. mas assim, isso
vai para uma série de outros caminhos. Então, por exemplo, isso pode ir inclusive para caminhos sociais. Isso é moral, isso não é, né? Isso tá certo, tá meio certo, até o tá errado, né? Isso é aceitável, não é aceitável? A gente vai categorizando as coisas, as situações, os nossos pensamentos, para poder até avaliar como agir em cima disso, que aí é o apoio para a cognição que eu tinha dito, né? Então, como é que eu ajo em cima disso? Pensando nisso tudo, aí a gente tem que avaliar todas essas funções de como a pessoa, né, o que que ela vai fazer com uma arma. Então, tudo bem, eu vou te dar uma arma e você vai andar por aí pela cidade de São Paulo com uma arma. Como é que você vai usar essa arma? Você vai se sentir como com essa arma? Essa arma vai ser uma responsabilidade, uma pressão, vai ser um fator de você tirar vantagem? O que que essa arma vai significar? Então, a gente vai verificar personalidade, cognição, funções executivas, questões emocionais. Então, o quanto que, por exemplo, se eu ficar te apurrinhando com alguma coisa, se eu ficar enchendo a sua paciência, por exemplo, pensando na sala de aula, professor, para quando eu trabalho? Mas, professor, o senhor não pode me dar mais uma semana? Mas, professor, mas, professor, mas, professor, aquela apurrinhação que o aluno faz. Então, essa apurrinhação, o quanto que você vai terminar do seu dia sacando essa arma e apontando para essa pessoa que está te atazanando, né? Então, é isso. A gente vai avaliar uma série de detalhes para ver como é que isso está funcionando. Não significa que não é bom se a pessoa não consegue tirar o porte de arma. Significa que esse funcionamento pode trazer situações muito mais danosas, socialmente falando, do que carregando uma arma, do que se não carregar. Então, a ideia é essa, né? Então, digamos que o senhor vai tirar o porte de arma. Então, na hora de fazer essa avaliação, quem faz são psicólogos que são habilitados pela Polícia Federal, então você tem que fazer o cadastro, tem toda uma questão para fazer isso, mas vai lá, vai fazer essa avaliação Qual psicológica. sub-área da psicologia? Que é a cognitiva, é a social? Qual que é mais demandada É uma para área, essa avaliação? é uma área clínica. Clínica É mesmo? uma área clínica, Hum, né? Porque você tem que entender do funcionamento psíquico e do sim, comportamento. sim. Então, é uma área clínica que a gente vai trabalhar, e aí o senhor vai lá tirar. Todo mundo pode ir, eu posso, o senhor pode, todo mundo pode. E aí, dentro desse processo, o que que vai acontecer? A gente vai trazer uma série de testes e uma série de técnicas para fazer essa avaliação. Muitas delas, naquele primeiro momento, não vai fazer muito sentido do que você está fazendo ali. Mas para nós, a gente está entendendo. Vai ter, claro, o estruturado. Então, por exemplo, quem já tirou carteira de motorista já viu um teste que tem um desenho faltando um pedaço e que a gente tem que escolher o pedaço faltante da parte de baixo, né? Esses testes, esse é de inteligência, a gente tem um de memória, que é você vê lá uma série de elementos e depois de um tempo você tem que falar o que você lembra daqueles elementos, a gente tem de atenção, enfim, tem vários. E tem alguns que você não vai saber exatamente para que serve. Para quem fez também, quem tirou carteira de motorista, sabe que a gente tem um teste chamado palográfico. A gente faz um monte de risquinho, 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 risquinho durante 5 minutos. E aí, esses risquinhos, assim, a gente fala, para que esses risquinhos? Então, ele é um teste expressivo, que ele vai trazer uma série de informações, inclusive instabilidade emocional, agressividade, né? O quanto que a pessoa é rancorosa. Tem isso? Tem isso. E aí, pensa assim, digamos que o senhor seja uma pessoa rancorosa, que tem alguns problemas de controle de agressividade. Vou dar uma arma na sua mão? A chance de você fazer alguma coisa, alguma bobagem, é grande. Por quê? Porque a sua estabilidade emocional tá lá essas coisas. Significa que o senhor precisa obrigatoriamente fazer uma terapia? Não. Só significa que naquele momento não é indicado para o senhor carregar uma arma. Né? Não tem um significado no sentido de julgar a pessoa. Tem um significado no sentido Sim. de que naquele momento a pessoa não está apta para aquilo. Claro.
Amanhã depois, pode fazer de novo, pode estar em outro momento da vida, estar com outra questão. Tanto é que o porte de arma ele é renovado, né, de tempos em tempos e se passa novamente pela avaliação psicológica, justamente para ver como a pessoa está naquele momento. A ideia da avaliação não é um processo que vai ser daquele jeito para o resto da vida. Eu Hum, costumo dizer que a avaliação é uma foto do seu estado psíquico naquele momento. perfeito. Então, se é uma foto, amanhã ou depois pode estar diferente. Porque mudam-se os fatores estressores, Exatamente. Muda-se fatores estressores, a forma com mudam. que a gente vê a vida, Sim, a gente até brinca, né? A gente amadurece, isso. né? Tem uma série de coisas que a gente vai lidar na vida, que a gente vai entender na vida e que vai fazer com que a gente lide de forma diferente com uma série de coisas. Então, aquilo que pra gente, sei lá, aos 20 anos era extremamente importante, depois com 40, 45, isso deixa de ser tão importante assim. A gente até pensa, nossa, não precisava ter feito, né? Eu não precisava ter reagido daquela forma, podia ter lidado de outro jeito, né? Mas para aquele momento era aquilo que a gente tinha de estrutura psíquica, né? Dali a algum tempo pode ser outra estrutura. E é isso que é o mais gostoso da avaliação. Ela vai trazer uma série de informações que são daquele momento. E daquele momento a gente consegue fazer tomar uma série de decisões em cima daquele retrato. Aí, a partir dali, dependendo do que a pessoa for fazer, a gente revê isso depois de um tempo. Claro que muitas vezes não significa assim, daqui a um ano, se você refizer, vai ser diferente. Não necessariamente, depende muito do que você vai fazer nesse período de um ano. Mas, sei lá, dali uns 5 anos, tem coisas que vão mudar, né? Doutora Priscila, nós sabemos que nas ciências sociais há sempre um fator de uma imprecisão científica final absoluta. Falar em conceitos de verdade em ciências sociais é sempre Sim, algo precário, sim. se não impossível. Ou, pelo menos, nós chegaríamos àquilo que se chamam verdades parciais. Uhum. No caso da avaliação desses testes, e a subjetividade que sempre está presente do avaliador neste caso, desses testes, dessas avaliações psicológicas? Tá presente, né? É o que a gente chama de todo teste, vamos lá, né, vamos começar do começo. Toda avaliação, todo teste, toda técnica contém erro. Não tem como a gente Isso. falar que não contém erro, né. Por que que contém erro? Porque somos seres humanos. São seres humanos que fazem, que montam, planejam e executam a produção do teste, e são seres humanos que vão ler e que vão responder a este teste. Em cima disso já contém erro. O que a gente faz, e aqui no Brasil a gente tem uma diferença em relação à legislação, em termos de resolução de conselho e padronização de processos de qualidade dessas ferramentas, é que a gente exige que tenha um mínimo, na verdade, um máximo de erro. Não pode passar daquela quantidade de erro. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma série de resoluções dentro da área da psicologia que vai regulamentar a avaliação. Essa regulamentação faz com que esses instrumentos tem sim o erro de quem vai avaliar, de quem vai interpretar, de quem vai ler, de quem vai responder, mas esse erro é mínimo justamente para tentar manter a qualidade desses instrumentos. Então a gente tem uma série de estudos, uma série de formas de avaliar o teste para saber o quão bom aquele teste é ou quão boa aquela técnica é, né. Então, a gente tem estudos de validação, precisão, normatização, padronização, que são estudos específicos para ter certeza que cada instrumento, cada técnica, cada ferramenta faz exatamente aquilo que ela se propôs a fazer, com uma quantidade mínima de erro e que vai estar adaptada para aquele grupo que eu vou aplicar. Então não adianta, por exemplo, eu pegar um teste da Alemanha e querer trazer para cá daquele jeito. Ele está padronizado, ele está normatizado para as pessoas da Alemanha. Tem questões
culturais, tem questões sociais, tem questões morais, religiosas que vão ser diferentes e que obrigatoriamente vão interferir nessa avaliação. Então, na hora que a gente traz, por exemplo, um teste da Alemanha, a gente vai colocar ele aqui, mas adaptando ele para as funções ou para as realidades brasileiras. Então, tudo isso é feito, geralmente leva um bom tempo para a gente fazer, porque a gente vai tentar pegar o máximo de representatividade nacional. Então, a gente pega o pessoal do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, justamente para conseguir que esse teste tenha as características da nossa população e se adapte à nossa população. Mas nós temos um padrão do Homo brasiliensis? É possível afirmar isso com tantos regionalismos existentes? Temos um padrão. Claro que a gente tem assim, por exemplo, em termos de linguagem, isso pode, né, trazer algumas diferenciações, né, e a Uhum. gente precisa de tudo muito padronizado. Hum. Mas aí você, por exemplo, coloca ali, a gente pode colocar ali uma observação falando: olha, em determinada região do país, tentar colocar a instrução, a orientação de determinada forma. Isso a gente consegue fazer para que o entendimento seja geral, né? Não seja uma coisa específica. Agora, em termos de comportamento, em termos de cultura, de estrutura social, a gente tem um padrãozinho, sim. Todas as sociedades têm um padrãozinho e é atrás desse padrãozinho que a gente vai, O né? nível intelectual influi no desempenho desses testes? Alguns sim, alguns não. Depende do teste. Então, por exemplo, num teste de inteligência, vai influenciar, né? Num Hum. teste de atenção, de memória, a gente faz a norma de acordo com o nível de intelectualidade, nível de escolaridade, dependendo ali de quais as diferenças que a gente percebe, né, que Uhum. precisa ter. Então, nesses estudos de validade, de precisão, a gente percebe essas necessidades de adaptação e faz tabelas específicas, então formas de ler aquela informação específica para aquele grupo. Então, um grupo que tenha baixa escolaridade, analfabeto, semi-analfabeto, um grupo que tenha só ensino fundamental, só ensino médio. Então, a gente vai trabalhando de acordo com o grupo que a gente tem, porque aquilo influencia na forma que a pessoa responde ao teste. Mas não necessariamente isso vai ser um fator que vai influenciar. Por exemplo, às vezes personalidade não é um fator que a parte cognitiva não é um fator que influencia na personalidade. A gente vai ter outros fatores mais sociais, mais ambientais que vão influenciar mais. E aí, a partir daí, a gente faz adaptações para esses fatores. Então, vai ter sempre adaptação, sempre grupos específicos para a gente ler. Então, não é uma coisa assim tão solta, generalizada. Quando a gente fala de normatização, a gente vai trazer grupos específicos para ler essa norma. Então, por exemplo, para uma pessoa com baixa escolaridade, vamos pensar um analfabeto, um semi-analfabeto, se ele consegue tirar, eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Num teste de 50 itens, ele consegue acertar 20, tem um significado. Num grupo de pessoas com nível superior, se ele consegue acertar 20, tem outro. Porque é o Perfeito. mesmo teste, só que são populações diferentes que eu preciso olhar diferentes, porque elas têm padrões diferentes de comportamento ou de aquisição de habilidade. Então eu vou olhar diferente. E uma eventual simulação ou dissimulação deste examinando, é possível detectar por esses exames? Alguns testes a gente brinca que tem o detector de mentira, É, né, então a gente isso, consegue pegar ali que a isso. pessoa está querendo passar algo que na verdade ela não faz ou ela não tem de habilidade. Esse detector de mentira funciona, É mais funciona bem. difícil simular ou dissimular? Parecer ou deixar Eu ou esconder? acho que é mais difícil tentar ser algo que você não tem, que você não é. Hum. Porque deixar de ser, você sabe que aquilo está de alguma forma inadequado, ou você percebe a inadequação, e
aí você tenta esconder essa inadequação, Hum. né? Você percebe na interação que aquilo te causa algum problema, e aí você tenta esconder para conseguir aquilo que você quer. Mas fazer algo que você não é, né, desenvolver um comportamento que você não tem, é muito mais difícil, porque você vai ter que entender de padrões que nem sempre fazem parte do seu contexto. Ter competências, ter capacidades ou Isso, seja, não tem não recursos. tem recurso. E aí, Entendi. para fingir este recurso, fica muito mais difícil e é muito mais fácil da gente pegar. Esses testes, eles, de alguma forma, eles trazem quadros psicopatológicos? Sim, sim. Eles são Alguns capazes, alguns deles pegam quadros por exemplo, psicopatológicos. nessa avaliação, se o interessado, se ele pode se qualificar, se ele pode portar armas, nesse teste de avaliação psicológica que ele se submete. Uhum. É possível ver traços É psicopatológicos? possível ver traços psicopatológicos, Hum. traços de transtornos de personalidade, traços de depressão, traços de uma série de patologias que impedem ele de ter o porte de Mesmo arma, que ele queira esconder isso. mesmo que ele queira esconder. A gente esconde, mas não esconde tão bem. Isso é a dissimulação. A gente esconde, mas não esconde tão bem. E aí, o que que acontece? A gente tem vários testes, é por isso que a gente faz testes e técnicas, né? Porque aí a gente mede a mesma coisa de formas diferentes. Então, você não sabe direito o que que eu tô fazendo ali. Por exemplo, para o Isso. teste de inteligência, você meio que sabe. Para um teste de atenção, é meio que óbvio. Porque como é que a gente faz o teste de atenção? Pede para você focar em alguma coisa e achar aquela coisa que eu tô pedindo para você focar. Uhum. Beleza, isso a gente faz na sala de aula, por exemplo. É fácil. Mas num teste, por exemplo, emocional, ou que vai trazer características emocionais, eu vou sempre pensar em algo que não seja assim tão direto do tipo, como você está se sentindo hoje? Ou se você tiver uma briga em casa, como é que você reage? Porque se eu perguntar assim, você não vai me contar o que eu preciso saber. Você vai me contar o que você quer. O mecanismo defensivo, né? Isso, você vai me Isso. contar aquilo que é do seu interesse. Uhum. Então a gente vai fazer assim, por exemplo, uma técnica de desenho. Que para a maioria das pessoas falam: "Nossa, eu fiquei lá desenhando 1 hora e não sei por que que eu fiquei lá desenhando". A gente sabe. Pelo Perfeito. desenho, pela pressão do lápis, pela forma, pelo que foi feito, pela história que foi contado. Então aí a gente sabe, a gente entende o porquê daquilo, né. Ah, acho que a maioria das pessoas já viram ou já ouviram falar do teste de Rorschach ou Rorschach, né, É, que é aquele teste das manchas e que a sim. gente tenta não utilizar em todos os contextos. Ele é funcional, esse é Rorschach ou Roscach? Como que você Ro Na verdade, assim, o que a gente vê ou Rocha, é Rorschach rocha, ou é Rorschach, porque aí depende de quem põe, eu brinco que depende de sim. quem põe o acento, né, Certo. porque é um autor alemão e ele, durante a vida dele, ele trabalhou com manchas, com as pessoas dentro dos sanatórios, né, então ele entendia que aquelas manchas explicavam, traziam emoções que aquelas pessoas não conseguiam expressar. E aí ele monta isso dentro de uma técnica e isso vira um teste depois que ele morre de forma trágica muito cedo. E aí, quando ele deixa essa primeira parte muito pronta, o que que a ciência faz, né? A gente não deixa perder, a gente Sim, recupera aquilo, né? sim. E aí tem vários autores que propõem correções, o como lidar com essa, né? Como interpretar essas manchas. A gente tem um autor brasileiro, aliás, maravilhoso, estrutura de pesquisa é ótima. A gente tem a Sociedade Brasileira de Rocha, o Rorschach, que é excelente, né, e que mantém os estudos do Aníbal da Silveira, justamente para a gente, manter essa técnica que é brasileira, de interpretação sempre muito atualizada. A gente tem o sistema compreensivo do Exner, que é um norte-americano, morreu recentemente, é interessante, né, porque para a gente Uhum. parece recente, mas não é, né, foi acho que 2014, 2015, já faz um tempo, Mas é. é, é.
Mas e aí ele deixou também uma série de estudos já encaminhados para reavaliar a técnica, para ter certeza que a situação, né, que tudo aquilo que a gente avalia, de fato, avalia o que a gente espera, e a gente tem agora o método, mais sintetizado, né, um método mais rapidinho ali, que é uma galerinha que está chegando agora. Eu ainda tenho que estudar esse método para ser um RPAS, que é o método que a gente ainda está tentando entender, porque ele pega um pouquinho do sistema compreensivo e dá uma simplificada, e também é super recente, aí esse eu tenho que estudar ainda. A sua tese, ela passa pela questão da memória, é Isso, isso? isso. Então, qual foi o título da sua tese? Agora eu não vou lembrar Porque os inteirinho. títulos acadêmicos São são, importantes, são importantes. não são longos. São, O que, quando vai por uma via comercial, por exemplo, isso às vezes o leigo não entende. Não, ele não foi para uma via, ele está aberto, Sim, né, ele não foi para uma via comercial, não quis, eu quis que ele ficasse aberto, porque sim. é uma tese que vai falar sobre os tipos de memória. Então, memória de longo prazo, memória de curto prazo, memória de trabalho, memória episódica, ah, então todos os tipos de memórias que a gente tem, as áreas, neurológicas que essa memória, que cada memória está, então cada tipo de memória também tem um funcionamento específico, biologicamente falando. Uhum. E aí a proposta era a avaliação de um teste de memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Memória de trabalho é aquela memória que a gente pega a informação do ambiente naquele momento. Então, aqui, por exemplo, na nossa conversa, sua pergunta sobre o que foi a minha tese. Então, eu peguei essa informação e estou trabalhando ela para poder responder para você. Então, Sim. estou pegando informações da memória de longo prazo, estou pegando informações de uma série de conhecimentos que eu tenho para poder trazer para você, né. Então esse processo que a gente faz é o processo que a gente chama de memória de trabalho, né, que é essa coisa de pegar aquilo que vem, que eu não sei exatamente o que vem, tentar ajustar com algo que eu já tenho, ou relacionar ou completar, modificar de alguma forma e devolver para o ambiente. Essa memória de trabalho é uma função que faz parte de um conjunto de funções chamado funções executivas, que são aquelas funções que dão apoio para a nossa cognição. E sem ela, quando ela está funcionando mal, todo o processo cognitivo fica comprometido. Por que ele fica comprometido? Porque eu não consigo fazer com que esse fluxo de informações Hum, dê conta de girar da maneira correta. entendi. Então, por exemplo, a gente fala muito hoje de transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, Isso. né? O famoso TDAH. Parece que todo mundo tem isso hoje. É É, uma coisa impressionante. na verdade não. O que a É, gente tem são formas de atenção diferentes, mas isso isso, segura pode? aí. Pode. Isso. Mas no termo, por exemplo, quando a pessoa tem TDAH, É. a memória de trabalho ela fica sobrecarregada. Por quê? Porque é muita informação que chega ao mesmo tempo. Essa memória de trabalho, ela tem um espaço limitado, pequeno, porque ela faz parte de um outro grupo de memória chamado memória de curto prazo. Então, o que são essas coisas do dia a dia, assim, o que eu comi hoje no café da manhã, o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje. Então, são as coisas do dia a dia que a gente faz. Coloquei tênis, não coloquei, coloquei sapato, não coloquei, tranquei a porta de casa, o tranquei o carro, não tranquei. Então, essas coisas do dia a dia são o que a gente guarda nessa memória de curto prazo. Dentro dessa memória de curto prazo, tem esse mecanismo da memória de trabalho. Então, a memória de curto prazo, ela já é pequena. A memória de trabalho está dentro desse mecanismo. Então, o espaço dela também é limitado. Dentro desse processo, pensando nesse processo, uma pessoa que dispersa com muita facilidade, ou seja, ela tem uma dificuldade de focar, o que vai acontecer? Essa memória de trabalho fica sobrecarregada. É muita informação ao mesmo tempo que ela não consegue fazer
girar, que ela não consegue fazer funcionar. Então, ela não consegue devolver. E aí fica difícil, por exemplo, de aprender, fica difícil de responder, de realizar tarefas diárias, porque tudo que ela está fazendo, que ela teria que devolver de alguma forma para o ambiente, ela não consegue, pelo fluxo de informação que está muito grande. Está sobrecarregando esse espaço. E as telas nesse processo? As telas contribuem muito para esse processo, digamos assim, piorar. Para uma pessoa que de fato tem TDAH, as telas são o principal inimigo. Por quê? Porque é muito mais informação. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, num celular, você consegue ver notícia da China, dos Estados Unidos, da Ucrânia, ver informação do que aconteceu com o jogador, do que aconteceu com o cantor, do que aconteceu com uma série de pessoas. Essas informações todas, para além daquilo que você precisa, então, por exemplo, para além da comunicação de trabalho, do WhatsApp. E aí essas informações todas invadem esse pequeno sistema e esse sistema fica sobrecarregado. Aí ele não funciona. Aí você coloca a música ao invés do que você tem que escrever. Ou coloca, né, tem ali, deixa o trabalho no meio e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque deixou a atenção embora. A gente tem um processo de treinamento, desenvolvimento de atenções diferentes. A gente também tem diferentes tipos de atenção. Atenção concentrada, dividida e alternada. O que significa tudo isso? A atenção concentrada, vou ter que falar da minha idade. Pessoal, antes da década de 90, como é que era criança? Como é que a gente trabalhava quando criança? Sentava lá na frente de uma televisão, quando tinha, e assistia um desenho. Isso. Né? E esse desenho geralmente durava ali de 5 a 15 minutos no máximo e parava. E aí você dava um tempo e aí depois você tinha um outro desenho que também durava mais ou menos esse mesmo período. E isso estimulava nessas crianças o que a gente chama hoje de atenção concentrada. O que é essa atenção concentrada? Foca numa coisa só. Foca num estímulo só. Da década de 90 para frente, a gente tem uma criançada que já tem mais de um estímulo. Então, a gente tem, por exemplo, o computador e a televisão, o celular e a televisão. Esse mais de um estímulo faz com que a gente desenvolva um outro tipo de atenção, que é a atenção dividida. Eu assisto uma coisa e outra ao mesmo tempo. Presto atenção em duas coisas. E hoje, com as dirigir telas... e fumar, Isso, dirigir e ouvir música. música, isso. O celular. O celular aí tem um outro processo, que aí Sim. a gente entra em atenção alternada. Certo. Que é, ora eu dirijo, ora eu Certo. foco no celular. Certo. Né? Certo. Eu vou alternando essa atenção, que é o que os meninos hoje estão fazendo, né? Até encontrar o outro carro. E até encontrar obstáculo. um poste. Isso, um poste. Que geralmente Né? o poste, do nada, ele aparece na frente da pessoa. É um troço meio mágico, impressionante. Atenção alternada. Uma hora eu presto atenção em uma coisa, outra hora eu presto Qual é atenção pior, em outra. a dividida ou a alternada? Na verdade, todas elas são essenciais pra gente. Todas elas são essenciais. Eu, por exemplo, aqui na nossa conversa, entendo. Eu preciso focar em você para prestar atenção e poder te responder. Sim. Num processo que eu estou fazendo atendimento, por exemplo, de família, eu preciso dividir a minha atenção, prestar atenção em um membro e outro, entender o que os dois estão fazendo e falando para conseguir achar um meio termo. E a alternada, por exemplo, quando a gente está respondendo um e-mail ou atendendo alguém e tentando resolver este problema de alguém. Então, eu vou ouvir seu problema e aí depois eu vou tentar achar uma forma de resolver. E aí eu vou alternando entre o que você está me colocando e como resolver este problema. Então, todas elas são essenciais para a gente, para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente está priorizando mais uma em detrimento da outra. A gente não está sabendo organizar esses tipos de atenção. Então, nem eu foco, nem eu divido, nem eu alterno. Ou quando eu vou fazer isso, eu faço em momentos errados. Por exemplo, na direção, que é um momento de focar,
ou no mínimo dividir, que é dirigir, tocar uma música, dirigir e fumar, mas o que eu faço eu alterno. E aí nesse alternar, no primeiro dia pode ser que não dê nada errado, mas em algum momento você vai achar um obstáculo, o poste vai pular na sua frente, a árvore, outro carro e por aí vai, ou uma pessoa. Mas especificamente com a memória, o que que acontece com ela? Ela se prende àquele objeto naquele instante? O que que acontece? Para a memória é Na essencial alternada. prestar atenção. Para eu ter uma boa memória, eu preciso prestar atenção, seja ela qual for a atenção. Claro que uma atenção concentrada me ajuda a focar mais e a perceber mais detalhes. E aí isso eu guardo, tenho uma tendência a guardar melhor na memória. Mas se eu estou fazendo, por exemplo, um processo dividido, não tem problema. Eu consigo guardar também na memória. Alternado, eu também consigo guardar. O problema é que eu tenho que ter uma boa atenção, uma boa função aqui, para isso aqui funcionar bem. Elas são interdependentes. Né? A atenção e a memória, elas são interdependentes. Não dá para ter boa um sem ter boa outra. Se uma tiver ruim, a outra cai. Né? Então, como elas estão intimamente assim relacionadas, o que que acontece? Se eu tiver um déficit de atenção aqui, a minha memória vai para o espaço. Porque eu não consigo prestar atenção, eu não consigo captar aquilo que eu preciso para guardar. Eu não sei o que que eu guardo. Né? Hum. E se eu não sei o que que eu guardo, eu não aprendo. Porque o que que é aprendizagem? É conseguir guardar informações, né, para na hora necessária eu poder retomar essas informações. Então, se eu não tenho atenção, eu não tenho memória, se eu não tenho memória, eu não tenho aprendizagem. Veja como elas estão super interligadas. Sim, entendi. Né? E aí, justamente, é aí que a gente precisa avaliar bem essa memória, para entender se esse fluxo, porque o problema pode estar na atenção, eu tenho uma baixa capacidade de atenção, mas o problema pode estar no fluxo da memória de trabalho, que não dá conta, que está aqui com alguma dificuldade. Então, eu preciso avaliar isso para entender, por exemplo, capacidade de aprendizagem, ou para entender se o problema é na atenção ou na memória. Porque você pode me falar assim, Pri, eu estou com dificuldade de aprender. Eu vou falar assim, tá, então vamos entender o que está acontecendo. Eu vou avaliar 3 principais funções. A cognição, para saber se tem ali capacidade, espaço para desenvolver esse processo. A memória, para ver se eu consigo guardar e retomar aquela informação que eu guardei. E a atenção, que é da onde eu capto a informação. São as 3 principais Ou seja, funções. nas escolas é melhor se abolir efetivamente os celulares, Definitivamente. não há plano B para Não isso. tem plano B. A gente não tem aí, assim, a gente não tem maturidade e não tem fatores de trabalho para desenvolver de forma adequada essas outras atenções. Então, atenção dividida e alternada. Na escola, naturalmente, já tem uma atenção dividida. Tem a concentrada, mas naturalmente você já tem a dividida. Você tem o colega, você tem o Sim, barulho, sim. você tem né? Tem uma série de estímulos na escola. Você já tem ali a dividida. Você não precisa de mais. Você coloca uma tela que dá satisfação imediata, porque dá. A gente tem alguns estudos excelentes trazendo sobre o processo de satisfação que o rolar o feed do Instagram, do TikTok dá. Dá uma sensação de prazer imediata. Por isso que a maioria dos adolescentes é imediatista. Eu preciso do prazer, porque isso daqui, ó, se eu não gostei, eu só... Ó o dedinho, só vai. Isso se confunde com dependência? Isso pode gerar uma dependência. Hum. Por quê? Porque vem prazer. Tudo que dá um prazer imediato pode gerar uma dependência. Aí, por exemplo, o cigarro. O cigarro traz um relaxamento, um prazer imediato da nicotina. Então, na hora que a pessoa trabalha, fuma, né, insere aquele elemento químico no corpo, dá um prazer imediato, relaxa, aí eu preciso daquilo de novo, de novo, de novo, e isso leva a uma dependência. Doutora Priscila, já estamos falando de transtornos aí? Estamos falando de alguns, não vou falar transtornos, mas a gente Mas está algo falando de algo que já leva a gente a que... repensar algumas situações. Então podemos dizer que hoje, de qualquer forma, nós temos uma sociedade de alguma forma comprometida na sua atenção.
A gente tem uma sociedade que pode ficar comprometida se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção nesses indicadores. Os estudos já mostram esses processos, ou seja, não é uma coisa que a gente precisa ainda entender como é que funciona. Não, a gente já tem estudos que mostram, por exemplo, dependência de tela, essa relação com o processo de prazer imediato, né? Então, a gente já tem isso já está lá. Não é um, não são dois, não são três, são vários estudos que já mostram essa questão, inclusive desse sequestro desse prazer biológico, bioquímico no cérebro. A tela se torna, então, um elemento de perversão? Pode ser classificada assim? Por exemplo, pelo Maksud Khan, por esse povo? Não sei se a gente pode falar no sentido de perversão, que aí, por exemplo, para a psicologia, perversão tem outros significados, né? Não é um É, prazer alterado? Você sai daquele prazer genital, pelo menos dentro de uma linha da isso, psicanálise, isso, e você se volta para outras formas, isso, não necessariamente a questão sexual. isso. Por exemplo, o jogo, a bebida, o tabaco. Isso. Mas aí a gente tá falando de vícios. Então, mas essa tela, Essa tela nesse pode gerar vício, estado, pode gerar vício. E a gente já tem trabalhos de, tem desintoxicação de telas, desintoxicação de tecnologia. Parece que é meio uma coisa meio doida, né, não, mas é não, assim, a é gente tem já. plausível. A gente já tem locais especializados na desintoxicação da tecnologia. Do mesmo jeito que a gente tem locais, assim, para desintoxicação de substâncias psicoativas, do mesmo jeito que a gente tem locais para lidar com desintoxicação alcoólica e por aí vai. E se tivesse que aconselhar um pai, uma mãe em relação a um filho, um, ou criança ou adolescente, até os 16 anos, vamos lá, um adolescente até os Sim. 16, qual seria a orientação? Quanto de exposição para essas telas? Atrase o máximo possível a inserção da tela no desenvolvimento da criança. Deixe o modo analógico, vamos brincar Sim, assim, o né? analógico. Deixe o modo analógico para o desenvolvimento dela. Então, insira muita atividades que ela possa, no caso de uma criança, estou pensando, né? Sim. Que ela possa correr, que ela possa mexer, pegar diferentes texturas, fazer pequenas experiências em casa, o máximo possível. Universo O lúdico, universo lúdico tá liberado, né? sim. A partir ali dos 8, 9 anos, parece meio estranho, mas 8, 9 anos, por quê? Porque boa parte do nosso sistema neurológico central tá já começando a se maturar. Aí a gente coloca a tela. Aí a tela vem como um a mais para o processo. Não é um celular livre e restrito, mas é a ideia de você vai aprender a lidar com as informações que estão vindo a partir deste aparelho. E aí a gente vai inserindo e fazendo esse monitoramento. Tem que fazer o monitoramento. Dá um trabalho do cão, mas tem que fazer esse monitoramento. Que é assim, o que que você está vendo, o que que você tem acesso. Eu vou ter uma conta que eu vou acessar a sua conta de Instagram, de TikTok, de Facebook, de seja lá o que for. Vou acessar por quê? Porque você ainda está aprendendo. E se você ainda está aprendendo, na hora que tiver algo que você não vai saber lidar, eu vou auxiliar você nisso. Dou liberdade para você ir, mas estou do lado. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a andar de bicicleta, não sei o senhor, mas quando eu aprendi a andar de bicicleta, minha mãe estava atrás, segurando ali Hum, a bicicletinha e ah, ela ia. Vai devagar, aí depois ela soltava um pouquinho, deixava eu ir, ficava correndo ali do ladinho. Vai devagar, caía, levanta, vai e tal. Por quê? Porque é isso que a gente fala de parentalidade, de certo. educar. Você está monitorando. Lindo. E se é uma família disfuncional, onde esse conceito não vige? Então, aí a gente tem que entrar com uma série de recursos auxiliadores. A escola é um deles. E a escola está preparada para isso? A escola pública, eu penso. A escola ela está preparada, mas não para assumir a função integral, que é isso que a maioria dos pais busca hoje na escola. Isso é um fato.
é uma função, de novo, auxiliar. Então, aquilo que eu não consigo fazer em casa, a escola complementa. Não é uma função integral. Então, toma e transforma isso aqui num cidadão. Não vai rolar, né? Por quê? Perfeito. Porque o tempo que a criança passa na escola é um tempo reduzido. O que ela vai fazer, os professores mudam. Tudo bem, vai até a quarta série, sempre né, tem um professor central, quarta, quinta série, mas depois eles vão girando. O tempo que cada professor fica com esse aluno é pequeno. Ele passa mais tempo com os amigos, em casa, na rua, do que dentro da escola. Isso significa que então eu tenho que aumentar o tempo da escola? Não, porque a escola também tem um tempo específico para se dar, Hum, né. Então, a escola ela tem uma função auxiliar, não uma função integral. Integral é a família. Então o Estado pode dar, por exemplo, auxílios do tipo, que a gente tem visto, né, eh eh Bolsa Família, para dar um espaço, fazer o processo, por exemplo, de domingos os ônibus serem livres, porque aí a gente tem mais acesso a lazer, a momentos de família. A família pode se juntar e ir para um parque público, né, de ônibus e voltar para casa. Ter um momento, de lazer em conjunto, que não precisa ter um gasto muito grande, hum. né. Então, esses são pequenos auxílios. O Estado pode auxiliar nisso, pode auxiliar em orientação, através do CRAS, do CREAS, né, orientando esses pais, explicando por que, por exemplo, não bater e conversar mais, apesar de que na nossa cultura o processo da palmadinha ainda é uma questão É uma cultura muito violenta. É uma presente, cultura violenta. né, isso tá na nossa cultura, não tem como a gente Isso. discutir que não. E daí para o abuso 2 minutos, é né, então são processos que a gente tem que entender como eles estão se dando e a partir daí entrar com processos que auxiliam para auxiliar, por exemplo, uma família que por qualquer motivo tá ali funcionando de uma maneira, vamos colocar assim, inadequada, mas inadequada não no sentido de certo e errado, mas no sentido de que está causando dores, né. E aí, a partir daí, a gente vai ajustando, dando apoio. Essas famílias geralmente não têm apoio social. Quem que ajuda? Não tem uma rede de apoio, né. Então, quando a gente entende isso, você vai dar essa rede de apoio, a gente vai suprir essas necessidades, orientar esses pais que muitas vezes não sabem fazer diferente, foi o que eles aprenderam a fazer. E aí, quando a gente vai fazendo, vai cercando de todos os lados, a tendência é esse auxílio ao entrar bem nesse processo integral que é da família. doutora Priscila, como estudar? Então explique para um aluno que quer desenvolver uma metodologia e ampliar esses campos mnemônicos, o que ele deve fazer, qual é a sistemática, quais são as rotinas operacionais que ele deve desenvolver, como ele deve amplificar a sua capacidade cognitiva. Então, o que eu sempre oriento os meus alunos é no sentido de, se você não sabe fazer um bom levantamento bibliográfico, a sua pesquisa, a sua aprendizagem vai embora. Primeira coisa é fazer um bom levantamento bibliográfico. Onde eu faço esse levantamento bibliográfico? Cielo, PepSic, Portal da CAPES. A gente tem uma série de Sim, bases, né, que vão trazer de fato informações que têm cunho científico e que vão me ajudar a entender como esses processos estão funcionando, independente da abordagem. Pode ser comportamental, psicanálise, sistêmica, fenomenológica, não importa. Todas elas estão nesses portais, nessas bases de dados que dão hum, uma boa base. A partir daí, em termos de metodologia, a gente tem que entender que dentro da psicologia a gente tem um grupo de metodologias que são metodologias qualitativas. Elas não vão falar em termos só de quantidade, por exemplo, na avaliação a gente fala muito de quantitativo, então de ir lá, medir e ver o quanto que deu certo, quanto que não deu, mas a gente também tem muitos processos qualitativos, entender a qualidade daquela situação. Então, por exemplo, a gente estava falando de família. O que é família?
como é que você percebe a sua família? A gente tem, por exemplo, dentro desses estudos, 2 construtos que eu gosto muito, que são o suporte familiar, percepção de suporte familiar, então o quanto que eu percebo que a minha família me dá apoio, e a percepção de estilos parentais. Então, qual é o tipo de educação que os meus pais estão me dando? Esses 2 construtos, eles são essenciais para a gente poder entender como é que está o funcionamento e como é que eu percebo esse funcionamento familiar. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender por que que a pessoa acha que ela não tem grandes apoios da família, por que que a pessoa acha que os pais são muito autoritários, porque aí eu entendo o tipo de educação que os pais estão dando e como é que a pessoa percebe essa educação que os pais estão dando. Então, esses processos qualitativos, e é óbvio que isso não vai em quantidade, né, não vai em Uhum, número, a gente percebe uhum. dando uma qualidade. É é adequado, não é, né, é frequente, não é. Por quê? Porque aí a gente vai entendendo como é que a pessoa vai se relacionando com essa família, com esses pais, com essa família estendida, inclusive avô, avó, tio, tia, primos e por aí vai. Então, dentro desse processo, essas medidas qualitativas são muito importantes. Só que para a gente fazer essas medidas qualitativas, esses métodos qualitativos, não dá para fazer com 100, 200, 500 pessoas, a gente precisa fazer com grupinhos pequenos. Então, escolher bem esses grupos, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, com famílias, tentar deixar essas famílias todas no mesmo espectro, ou seja, todas a mesma formação, Hum. né? Por quê? Porque aí eu entendo aquele grupo. Então, todas mais ou menos na mesma situação, mesma formação. Então, se são só mães, se são mães e pais, se são só pais, se são só avós, porque aí eu entendo esse processo todo. Se eu for pegar, por exemplo, 100, 200 para conversar, eu não consigo depois categorizar essas 100, 200, vai ficar muito mais difícil. Então, são grupos pequenos, geralmente a gente faz até 50 pessoas para ouvir e Hum. categorizar. E aí tem vários métodos. A gente tem métodos de categorização, a gente tem métodos de análise de discurso, aí a gente tem vários métodos para fazer, né, esse processo de entender a qualidade dessas informações. Doutora Priscila, o senso comum, ele tem como, de alguma forma, ter a priorística, ter intuitiva, por exemplo, a partir de uma nota escolar, chegar a uma conclusão sobre o comportamento escolar dessa pessoa? A nota escolar é um indicativo de alguma coisa? É, não é indicativo obrigatoriamente de aprendizagem, mas é indicativo de desenvolvimento. Hum, Eu vou ver ali o quanto que aquela criança se sente acolhida. Eu vou ver ali o quanto que aquele adolescente percebe que tem uma atenção voltada para ele. Eu vou ver ali sintomas de ansiedade e depressão. Eu posso ver uma série de questões ali sociais dentro dessa nota. Então essa nota ela é indicativo. Ela não precisa ser, ela não vai ser obrigatoriamente um indicativo de aprendizagem. Ah, então a criança tirou 10, 9, é uma criança que aprendeu tudo e uma criança que tirou 4, 3, não aprendeu nada. Não. É uma nota, por exemplo, que vai falar assim: essa criança tirou 4, 3. E como é que os pais reagem a esse 4, a esse 3? Ah, não estão nem aí. Então por que que essa criança vai estar? Ou ele é um reflexo? ele é um reflexo. Ou, os pais vão brigar, tal, porque durante o semestre os pais nem vinham, mas porque ele tirou 4, 3, aí os pais vêm, brigam com a criança, pendura a criança no ventilador, faz aquela zona toda. Querem esfaquear a professora. E aí o que que acontece? É a forma de eu ter a minha atenção. Entendi. Meus pais não prestam atenção, mas tirando 3 eles prestam. Então eu vou tirar 3, vou tirar 4. Eu sei que eu aprendi, mas para quê? Tira 3 e 4. Eles vão vir aqui, vão fazer um escarcéu, vão falar o que vão falar,
e eu tenho a minha atenção. Não tenho atenção de nenhum lugar, começo a não fazer nada. Começo a simplesmente só estar presente. O professor consegue perceber isso, que aquele 3, aquele 4, aquele 2, não é só um 3, um 4, um 2. É, na verdade, algo que está fora do padrão, porque junto com o comportamento desse aluno em sala de aula, a gente consegue perceber isso. O professor lê esse aluno dentro de sala de aula. E ele é nosso maior aliado dentro da clínica. Ele vai trazer essas informações para a gente vai falar assim, professor, o senhor notou alguma diferença, né, de um tempo para cá? Ah, notei sim. De uns 3 meses para cá, esse aluno tem ido ladeira abaixo. Era um aluno que participava, era um aluno que estava muito presente, e de repente ele está ladeira abaixo. Aí você vai ver, é quando os pais se separaram, é quando teve uma briga séria na família, é quando ele não pôde mais ver a avó. Entendi. Aí reflete. Então é um indicador excelente. Só não de aprendizagem, Em talvez. termos de sexualidade, dentro da espécie humana, o macho ou a fêmea tem o melhor cérebro em termos de memória? Ou isso é relativo? Não, isso é mito. 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 Hum. Depende muito da estimulação que a gente faz. A gente tem que ter uma estimulação. Então, por exemplo, quanto que o senhor tem o telefone de casa gravado? O telefone dos colegas gravado? Aqueles que que o senhor mais liga? Aqueles que estão mais no dia a dia, que o senhor Quase mais nenhum fala? mais. Quase Exato. nenhum mais. É estímulo. A É. gente sabia E esses eu sabia um monte. Eu telefones tinha, de cabeça. É estimulação. olha, pela minha memória, pelo menos mais de um. Mais de uma vez. Mas hoje, eu acho, olha, se vacilar até o meu, às vezes eu esqueço. É isso. Quando pergunto, eu falo, não, muda aí, não é 99, é 98. Isso. Por A quê? falta do estímulo. A falta do estímulo. A gente tá dependendo desse bichinho aqui, ó, que ele é uma memória auxiliar, Evidentemente. né? E aí, assim, mas então, que cérebro que é mais desenvolvido para isso? Ou tem uma estimulação maior para isso? Aquele que for estimulado. Então, por exemplo, a gente tinha antes, até a década, o começo dos anos 2000, de que homens tinham mais capacidade espacial cognitiva e mulheres tinham mais capacidade verbal cognitiva. Isso é mito também. Olha culturalmente. As mulheres são estimuladas a falar desde pequenas. Fala, conversa, as brincadeiras têm muita fala, as brincadeiras têm muito faz de conta, tem muita história. Então, eu estou estimulando essas meninas. Os meninos, as brincadeiras são todas espaciais. Corre, chuta, Luta, luta. joga. É verdade. Então, se eu pegar uma menina e estimular ela desde pequena a ter processos espaciais, ela vai ter. Se eu pegar um menino e É o que já estimular ele. acontece hoje. Exato. E estimular ele a fazer processos verbais, a falar, a lidar com as palavras, ele vai desenvolver. Então, depende muito da estimulação que a gente dá. Então, quando a gente fala, por exemplo, de processos cognitivos, processos de memória, de atenção, depende da estimulação do ambiente. A gente não tem aquela coisa assim, então a inteligência é genética ou é ambiental? É as duas coisas. Ela depende da interação das duas coisas. Eu tenho que ter uma boa genética, mas eu tenho que ter um ambiente que saiba estimular essa genética que eu tenho aqui, porque senão não vai. Né? Então, o que a gente tem percebido é justamente isso. Alguns estudos bem recentes têm trazido justamente isso. Não tem a questão do sexo biológico envolvido. Tem a questão da estimulação cultural que cada grupo dá para meninos e meninas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as meninas são estimuladas a cuidar da casa, a brincar de boneca, de casinha e tudo mais. E os meninos são estimulados a esportes, a correr, a brincar de outra forma. Então, essas estimulações diferentes desenvolvem áreas diferentes, na verdade. Na sua pesquisa levada a cabo, qual foi a grande conclusão? Aquilo que, de alguma forma, contribuiu para a inovação do panorama científico.
que o teste que eu estava avaliando, o teste de memória operacional, né, de trabalho que eu estava avaliando, de fato tinha uma qualidade em termos de validade e precisão. O que Hum, que é validade e precisão? Validade é ver o quanto que o teste mede aquilo que ele se propõe a medir. sim. Então, aquele teste de fato media memória de trabalho, Tem uma né? denominação esse teste? Ele não foi lançado ainda, ele não está no mercado. Como ele não está no Porque deixou mercado, em aberto. porque está em aberto, né, então, assim, a gente não tem um nome, mas ele tinha lá, ele era um teste informatizado, né, e ele tinha ali algumas tarefas que eram para ser feitas num computador e a criaturinha ia a gente aplicou em crianças de 6 anos até adultos de 20 e poucos. Então a gente tinha ali uma gama de material bem grande, e aí precisava trabalhar isso em termos de o quanto que o teste de fato está medindo aquilo que se propõe. Então, mediu, de fato, estava medindo memória de trabalho, e aí era a outra questão era ver o quanto que ele tinha de erro nessa medida. Então ele está medindo memória de trabalho, mas tem erro nessa medida? Como a gente já discutiu, sempre vai ter erro. Tinha erro, mas era um erro pequeno que dava para ser ajustado. E na hora que a gente fazia esse processo com outros testes já validados, já com precisão, que a gente já utiliza, ele tinha uma boa resposta, ou a resposta esperada cientificamente. Aí agora é só fazer o processo de normatização desse teste, padronização e botar ele para trabalhar. Doutora Priscila Rodrigues Santana, é um prazer conversar com Vossa Excelência. Evidentemente, já sei que teremos que trazê-la novamente a esse quadro, a sua desenvoltura, a sua profundidade ímpar, realmente, parabéns pelo seu brilhantismo, Obrigada. parabéns pela linha de pesquisa, parabéns pela contribuição à ciência. Tenho certeza que essas duas instituições às quais a senhora pertence estão no ganho, estão realmente muito no ganho. E aqui, meus eternos agradecimentos. E lembrando que isso vai, em princípio, esse é o grande objeto para a comunidade científica, para a Perfeito. academia e para aqueles que, de alguma forma, ou objetivam a ela ou estão nela, até para diferenciar, sair do senso comum e sair Isso. do senso comum e buscar mais aí algo, não só pela técnica, não só pela froneses, não só, mas o crescimento do saber científico e mostrar isso que é possível, Sim, que sim. isso existe. Não é porque não aparece que não existe. Ah, não tem nenhum programa e até aquela questão da valorização da ciência, Uhum. do pensar crítico, metódico, sistemático, ser tão pouco avaliado em nosso país. Sim. Se a senhora tivesse que indicar um livro, um filme para os graduandos na sua área, quais que a senhora indicaria assim até para ir já para suas conclusões? Ah, quanto a filme, eu acho que eu fico com Coringa, que dá para perceber no Coringa uma série de relações sociais claro, né, individuais, que vão levando ele ao processo que ele chega no final, que é o ser o vilão, vamos colocar assim, com todos os transtornos já instaurados e organizados. Então, Hum, eu acho que o Coringa traz aí o quanto que a sociedade também constrói as suas patologias sociais. patologias, né, e o quanto Perfeito. que a gente, tem um pouco de responsabilidade no não enxergar, e aí a pessoa vai forçar a gente a enxergá-la. Ou seja, É, nós também criamos os monstros, também né? criamos nossos monstros. Se temos. Em termos de livros, já que a gente está falando para um público específico, eu vou recomendar O Brincar e a Realidade, de Donald Winnicott, que vai trazer o quanto que a gente constrói quem a gente é por meio da ludicidade, desde pequeno até a fase adulta. E quanto à memória, o que nós teríamos de expoentes aí? De memória, então, aí eu vou indicar um livro de neurociências, que é Neuropsicologia, Teoria e Técnica, ou Teoria e Prática. Neuropsicologia, Teoria e Prática,
do Leandro Malloy, que ele vai trazer memória, vai trazer as disfunções da memória, as patologias. É um livro excelente. E para suas conclusões, doutora? Pensando nas avaliações psicológicas, a gente tem uma grande responsabilidade. Não é algo para se fazer de forma leviana. Não é algo que está na sociedade de forma leviana. A gente vê isso dentro de um contexto jurídico, a gente vê ela funcionando muito bem dentro do contexto clínico, escolar, porque a gente tem uma responsabilidade na hora de avaliar essa estrutura psíquica. E entender que essa estrutura psíquica ela não é definitiva. Amanhã ela muda. Amanhã, daqui a algum tempo, Sim. né, ela vai mudar. Então, também tomar cuidado para não falar para aquela criaturinha que está ali na sua frente, numa expectativa de entender o que está acontecendo com ela, que aquilo é daquele jeito. Não, aquilo está daquela maneira em outro momento, com outros estímulos, outras formas de trabalhar, aquilo pode modificar e aí a gente tem que reavaliar. Muito obrigado sempre. Eu que Eu, agradeço. muito obrigado.